Filipenses capítulo 1. A liderança da igreja tem pelo hábito fazer todo o planeamento de ensino para todo o ano letivo. E estava planeado neste domingo regressarmos à exposição do livro de Neemias e continuar com a exposição do livro de Neemias. Mas não me senti cómodo para o mesmo ao longo desta semana. Não achei que fosse o mais apropriado e necessário especificamente para a igreja nesta manhã, no dia de hoje. Porque hoje é um domingo cheio, é um domingo também muito especial, o qual queremos que todos possam participar, não só no culto, mas também convidamos e estendemos o convite para participar do nosso almoço comunitário. Nos últimos 2 anos, os almoços comunitários têm sido raros no nosso meio e nós sabemos e conhecemos as razões. Também hoje, para os membros, eles sabem, aqueles que estão aqui, aqueles que estão a acompanhar online, que haverá uma assembleia geral, uma assembleia muito importante para a vida da igreja. Bem, todas são importantes para a vida da igreja. Mas algumas são mais do que outras. E eu considero esta uma assembleia muito importante para a vida da igreja pelo impacto que pode ter a curto, médio e a longo prazo para a nossa igreja. Mudar o plano de sermões não é o meu hábito. Na verdade, é muito raro que o faça. Só se começa alguma guerra em alguma parte do mundo ou algum vírus que aparece de novo. Normalmente mantenho sempre o plano de sermões e a exposição sequencial de um livro da Bíblia, de uma carta, de uma epístola da Bíblia. Mas esta mudança foi sustentada pela oração e pelo discernimento do nosso específico contexto como igreja no dia de hoje. Não foi em algo místico, não quero que me interpretem mal, quero que fique bem claro que não tive nenhuma visão, nenhum sonho, tá bom? Não mudei porque senti borboletas no estômago, algo assim do género. E tenho, na verdade, a expectativa na vontade do Senhor e pelo poder do seu Santo Espírito que realmente a meditação, o ensino, a reflexão em Filipenses capítulo 1 poderá ser de maior benefícios para todos nós esta manhã do que Neemias no dia de hoje. Então, por favor, abram as vossas Bíblias e acompanhem a leitura da palavra de Deus em Filipenses 1, do versículo 1 até ao 11. Se alguém necessita de uma Bíblia, nós podemos oferecer com todo o prazer. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Jesus Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus,
da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço esta oração. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar. Senhor, ensina as nossas mentes e corações esta manhã, Pai, as maravilhosas e preciosas verdades da Tua Palavra. Edifica, Senhor, a Tua Igreja. Não apenas que crescemos no conhecimento pelo ouvir, mas que, na verdade, Senhor, possamos ser transformados, Pai. Transformados verdadeiramente por esse conhecimento, pela verdade da Tua Palavra, Senhor. E isso só é possível, Senhor, não por meio do pregador, Senhor, mas sim por meio do Teu Santo Espírito, usando a Tua Palavra em cada um dos nossos corações, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, e faz-nos ver a beleza e a glória de Cristo e que sejamos, Pai, transformados por essa glória. Em nome de Jesus. Amém. Eu considero a igreja de Filipos, e Paulo considerava a igreja de Filipos uma igreja excelente. Uma igreja excelente. Aliás, ele começa esta carta com uma oração. Todo este texto que nós lemos, esta porção, depois da saudação inicial, é uma oração de ação de graças por esta igreja. Esta era uma igreja excelente. Isto é aquilo que nós, como igreja, queremos ser para o Senhor. Não uma igreja perfeita. A excelência não é perfeição. A excelência é buscarmos e esforçarmos em sermos o melhor e em entregarmos o melhor de nós para o Senhor. Isso é ser excelente. É a excelência também em qualquer outra coisa que nós possamos fazer ou realizar. Não é que vamos fazer tudo de maneira perfeita. Somos homens e mulheres imperfeitos, limitados. Mas a excelência está nessa busca de dar, de entregar, de buscar, de fazer o melhor. A igreja de Filipos era uma igreja excelente. Ela foi a primeira igreja plantada pelo apóstolo Paulo na Europa Oriental. Atos 16 tem a história do começo desta igreja. Filipos era uma colónia romana. Ela estava cheia de soldados romanos aposentados. Eles eram conhecidos, aquela comunidade, aquela sociedade, os habitantes daquela cidade eram conhecidos por serem muito nacionalistas, patriotas. O que levou Paulo, na pregação do Evangelho naquela cidade, a sofrer resistência por anunciar a Jesus Cristo como o Supremo Rei. E depois também levou aquela igreja plantada pelo apóstolo Paulo naquele lugar a sofrer perseguição. Pela mesma razão, porque anunciavam a Cristo como o Supremo Rei sobre César. Nós não vivemos na época de César, mas o seu espírito está bem presente. É o espírito do Estado. É a influência do Estado. É os tentáculos do Estado. É a capacidade de monitorizar-te como supremo Big Brother. Ele é o verdadeiro Big Brother. Nem o maior César alguma vez sonhou com isso. Com essa capacidade de controlo e influência nos seus habitantes. Hoje em dia, com a tecnologia, muito possível. Temos até estados com reconhecimento facial, tecnologia de ponta, que consegue ter câmaras espalhadas, como na China,
para reconhecimento facial e monitorizar todos os teus passos, onde compras, onde vais, o que fazes, o que deixas de fazer, o que gostas, o que não gostas? Nem o maior César alguma vez sonhou que tal fosse possível. Já para não falarmos que vivemos numa época com sérias e graves ameaças à nossa liberdade individual como cristãos, à nossa liberdade religiosa, à nossa liberdade como pais, de como devemos educar os nossos filhos. Nem César teve tamanha influência nisso. Os filhos, naquele contexto, eles permaneciam na casa dos pais, debaixo o ensino e a supervisão dos pais. Se afirmarmos e vivermos anunciando fielmente a Cristo como Supremo Rei, nós vamos ter os mesmos problemas que Paulo teve e a igreja em Filipos teve. Se nós defendemos a sua palavra como a verdade absoluta, podemos ter a certeza que nós também iremos sofrer perseguição mais tarde ou mais cedo. E se ela vier, que nós possamos estar preparados. E que nós possamos ser achados como a igreja em Filipos, que continuou fielmente, vibrantemente e ativamente a proclamar a Jesus Cristo como Rei e a obedecer a Ele sobre tudo e todos. Continuou a proclamar a mensagem do Rei, ainda que fosse tida como discurso de ódio. Continuou a proclamar as boas notícias do Rei Jesus Cristo, ainda que fosse uma oposição a César. E uma igreja excelente. Ela, diante das dificuldades, perseguição, ela continua fiel, vibrante e ativa na obra do Evangelho. A sua fidelidade, a fidelidade desta igreja, era vista de maneiras práticas, não eram apenas palavras e não era apenas no contexto local em Filipos. Por exemplo, ao saberem da condição do apóstolo Paulo, aliás, Paulo escreve esta carta preso. Foi uma das suas muitas prisões. E ao saberem da condição de Paulo, eles quiseram participar do sofrimento de Paulo. Quiseram socorrer e suprir as necessidades de Paulo. E através de um membro da igreja, Epafrodito, enviaram esse membro para levar até Paulo uma generosa oferta para o sustentar na prisão. Porquê? Na prisão romana não era como as prisões hoje em dia. Se alguém não levasse comida, o preso morria. O Estado não os ia alimentar. Se alguém não levasse casaco, cobertores, o que seja, para se aquecer, morriam de frio. Se não levassem dinheiro, o preso não tinha como sobreviver. E esta igreja, vendo a necessidade do apóstolo Paulo, ela não é indiferente à necessidade, ela quer sustentar o servo fiel do Senhor. Aquele que os tinha beneficiado. Aquele que lhes tinha levado a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra do Senhor. E ainda que muitos, nesta situação e nesta condição, abandonaram Paulo, esta igreja não abandonou Paulo. Enviou até uma oferta generosa. E Paulo escreve esta carta para mostrar a sua gratidão por esta oferta. E também para aproveitar para edificar, ensinar, encorajar e edificar a igreja em Filipos. Porque recebeu um relatório também de como estava a igreja e aquilo que estava a ocorrer na igreja por meio de Epafrodito. Das 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, 9 cartas foram escritas para 7 igrejas. Uma delas foi
para a igreja em Filipos. O que é que isto nos quer dizer? Nos últimos anos, tem proliferado muito, mesmo no seio do movimento cristão protestante, cada vez mais uma maior aversão e rebeldia contra a igreja institucionalizada, organizada e denominacional. Acompanhada numa ênfase maior no corpo de Cristo, não no aspecto estrutural. Ou seja, o pensamento que tem proliferado é: eu posso ser cristão, eu posso seguir a Cristo, mas eu não necessito de pertencer, nem comprometer-me, nem envolver-me numa igreja. Ainda que é certo que nós consideramos seriamente a Igreja Universal neste aspecto não organizado, não estrutural, não denominacional, a Igreja Universal não é batista. É a Igreja de Cristo. Mas o meu problema com este movimento desligado da igreja organizada é que estão em desobediência às Escrituras. É que no Novo Testamento nós vamos encontrar uma igreja organizada, estruturada. Como vemos claramente destacado logo na saudação desta carta. Reparem, logo no primeiro versículo, vamos aqui... Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Reparem, primeiro o que vemos Paulo a destacar é a identidade da igreja. Qual é a identidade de um cristão, individualmente, e qual é a identidade de uma igreja, coletivamente? Hoje há uma grande crise de identidade do que é um cristão e do que é uma igreja. E Paulo, logo neste texto, numa simples saudação, transmite-nos qual é a nossa identidade, para não termos uma crise de identidade. Qual é o meu propósito? O que é que eu estou a fazer aqui? Não. Paulo deixa claro qual é a nossa identidade. Primeiro, servos de Cristo Jesus. Literalmente, a palavra que Paulo usa era escravos de Cristo Jesus. É forte. Por isso é que os tradutores meteram servos. Escravos. Esta palavra escravos, num contexto de escravatura, era amplamente e completamente compreendido ao que Paulo queria dizer. Ele se auto-intitula, ele e Timóteo, como escravos de Jesus Cristo, enfatizando que, tal como um escravo dependia para sobreviver do seu amo, eles dependiam do seu Senhor Jesus Cristo. Tal como um amo, um escravo, vivia para cumprir os propósitos e vontade do seu amo, do seu Senhor, Paulo e Timóteo viviam não para cumprir a sua vontade, mas para cumprir a vontade de Jesus Cristo. Essa é a nossa identidade. De uma igreja excelente. De um cristão excelente. É buscar viver para Cristo. O seu compromisso maior está com Jesus Cristo. Não com os seus projetos pessoais, não com os seus desejos pessoais, não com as suas preferências pessoais, com a vontade de Jesus Cristo, o seu Senhor e Salvador. Aquele que resgatou e comprou a sua alma. Servos, escravos. Isto era algo para um grego, naquela cultura do mundo greco-romano, impensável. Abominável este pensamento. Ser escravo para um grego era algo abominável. E nós herdamos dos gregos este forte sentido de liberdade e independência política. Foi dos gregos que herdámos isso. Tal afirmação era contracultural naquela época de Paulo. Por exemplo, Platão, o grande filósofo grego, a única escravidão que considerava era a escravidão ou submissão às leis, mais nada. Aristóteles, outro grande filósofo grego, afirmava até que os escravos, eles não pertenciam ao Estado e nem davam nenhum serviço a ele. Os gregos abominavam isso de alguém submetendo-se, sendo escravos, a esta posição. Palavras ou conceitos como submissão, sujeição, escravidão eram abomináveis para um grego.
Por que é que acham que, para nós hoje em dia, estas palavras submissão, sujeição, escravidão, provocam grande comichão em nós? É a influência grega, histórica. É o nosso lado grego. No entanto, Paulo, mesmo sendo super apóstolo, ele não escreve esta carta como se intitulando apóstolo aquilo que era, nem destacando o seu ministério apostólico, a sua autoridade apostólica, mas primeiramente a sua identidade estava em ser servo de Cristo Jesus, escravo de Cristo Jesus. Esta é a identidade verdadeira de uma verdadeira igreja, de um verdadeiro cristão. Está em ser servo, serva de Jesus Cristo. Está no Evangelho que nos alcançou, nos transformou. Paulo não tinha nenhum problema em se afirmar escravo de Cristo, porque ele sabia que antes foi um escravo do pecado. Romanos 6,6. Reparem, essa é a nossa condição antes de conhecer a Cristo. Essa é a condição de todos aqueles que não conhecem a Cristo, que ainda não se converteram a Jesus Cristo. Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Como escravos. Como escravos. Paulo sabia que antes foi servo, escravo do pecado. Mas pela graça, bondade, amor e misericórdia do seu Senhor Jesus Cristo, ele foi liberto por ele. E agora estava unido a Cristo. E na união com Cristo, ele entendia que agora tinha um novo relacionamento com ele. E esta nova filiação com Cristo não implica autonomia, independência, como alguns julgam. Esta nova união em Cristo implica uma entrega absoluta a Ele. Agora não servimos mais ao pecado, à carne, ao mundo, ao diabo, mas temos um novo relacionamento com Cristo, um novo serviço para fazer, e é fazer a vontade de Deus. Servos, escravos de Cristo. Essa é a verdadeira identidade de uma verdadeira igreja, de verdadeiros cristãos. Talvez tu estás aqui lembrado, aqueles estão aqui, aqueles estão a acompanhar pela internet, e gostas mais, não tanto desta palavra servo, escravo, mas gostas mais da palavra que Jesus usou em João 15, que é amigo. Já não vos chamarei servos, mas amigos. Vamos a João 15. Porque alguns dizem, nós já não somos servos de Cristo. Ele não nos trata como servos, é como amigos. Então vamos lá, a João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Reparem o versículo 14 anterior a este. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Submissão, sujeição a Jesus Cristo. Às vezes romantizamos muito o nosso relacionamento com Cristo. Eu sou amigo, Ele é meu amigo. Mas os verdadeiros amigos dele, que têm esta comunhão íntima com Ele, são aqueles que são seus servos, que fazem aquilo que Ele ordenou e prosseguem em fazer a sua vontade. Esses é que são os verdadeiros amigos, aqueles que fazem o que Ele nos mandou fazer. Um cristão que não segue a Jesus, um cristão que não obedece às palavras de Jesus, um cristão que não está a seguir a Cristo,
ele é uma contradição. Ele é uma fraude. Ele é uma farsa. É uma farsa. É uma fraude. Seguir a Cristo sempre e ter um relacionamento com Ele sempre exige obediência, dependência, compromisso, entrega absoluta. Outro ponto importante também da nossa identidade de sermos servos de Jesus Cristo não é só conhecer a nossa identidade, mas é termos o foco correto a quem servimos. Por que estamos aqui hoje reunidos? Para quem? Isso é fundamental para sermos uma igreja excelente. Reparem, ele diz, Paulo e Timóteo se afirmavam servos de Cristo Jesus. Eles estavam comprometidos não em servir o primeiro Adão, mas estavam comprometidos em servir o último Adão. Eles estavam comprometidos não primeiramente em servir os homens. Claro que eles serviam os homens. Eles deram a sua vida pela igreja. Paulo estava preso para o bem dos eleitos. Mas eles tinham um foco correto que primeiramente e tudo aquilo que faziam era para servir a Cristo, a Deus. Sabiam bem a quem tinham de prestar contas no último dia. O seu foco era Cristo. Tudo aquilo que faziam era para Ele. O seu alvo era agradar a Deus e não aos homens. Servos de Jesus Cristo. Essa deve ser a atitude de todo o cristão. Essa deve ser a atitude de todo o ministro, de todo o pastor, de todo o diácono, de todos os líderes dentro da igreja de Jesus Cristo. O seu alvo, o seu foco é Cristo e agradar somente a Ele. Primeiramente e principalmente. Se vivermos para agradar os homens, para impressionar os homens, para sermos aceitos por eles, para obter a sua aprovação, para receber deles as suas recompensas, além disso se virar uma grande frustração mais tarde ou mais cedo, a realidade é que tu não estarás a servir fielmente a Jesus Cristo. Pois ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. E uma igreja excelente tem a sua identidade em servir a Deus, agradar a Ele, obter a sua aprovação dEle e esperar nele, somente nele, as suas recompensas. Também a identidade de santos em Cristo Jesus. É assim que Paulo trata aquela igreja em Filipos. Reparem, santos em Cristo Jesus. Nós não somos santos por nós mesmos. Nós somos santos pela obra de Jesus Cristo em nosso favor. Foi Deus quem nos libertou do domínio do pecado. Foi Deus quem nos separou e escolheu-nos para a salvação, para a redenção. É Deus e o seu Espírito em nós quem nos está santificando, àqueles que são os seus filhos, progressivamente, à imagem de Cristo. Romanos 8, 29 transmite isso mesmo. Não tenho que abrir, eu vou ler para vocês. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Santos, separados para Deus, para serem conformes à imagem de Jesus Cristo, até à nossa glorificação. A obra da santificação, a obra de Deus em nós, na sua igreja, ela é progressiva. Obviamente ela implica a nossa responsabilidade e a nossa participação, por isso a Bíblia está cheia de mandamentos para nós, de exortações para nós, mas ela é impossível que aconteça sem a obra do Espírito de Deus em nós. A nossa identidade é que somos santos em posição. Deus olha para nós como santos. Não por quem nós somos, não por aquilo que fizemos, mas por quem é Cristo e o que Ele fez por nós. Santos. Também somos santos neste momento e a sua igreja é santa em progresso. Isso nos dá esperança. Esta obra ainda não está acabada. Por muitas desilusões que temos quando olhamos ao espelho,
ou quando olhamos para a sua igreja, nós estamos ainda no progresso. Esta obra ainda não está terminada. Santos em Cristo Jesus. Cristo Jesus está a completar e a terminar esta obra, porque um dia irá terminar. No futuro, um dia seremos santos de forma perfeita. Santos em Cristo Jesus. Já o somos em posição, estamos a ser continuamente, progressivamente, e um dia seremos no futuro perfeitamente. Efésios 5, 26 a 27, vamos lá, fala sobre isso mesmo. Efésios 5, 26 e 27. É só virar a página antes de Filipenses. Diz assim... Também Cristo, eu estou a ler só a parte final do versículo 25. Também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Já está, já somos santos em posição, purificados por meio da obra do Evangelho, da mensagem do Evangelho, que iluminou os nossos corações para vermos a beleza de Cristo e o recebermos como nosso Senhor e Salvador. Mas reparem, não terminou. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defesa, e sem defeito. Oh, que incrível e maravilhosa esperança para mim, para ti, para nós como igreja. Deus, Cristo, está a realizar uma grande obra em nós. Essa obra ainda não está terminada. Um dia seremos perfeitos. Sem mancha, sem ruga. Um dia seremos perfeitos. É assim que nós devemos olhar para nós, para os outros, para a sua igreja. É a igreja de Cristo. E Ele prometeu que um dia nós iremos ser perfeitos, livres da presença do pecado. Que dia glorioso será esse e maravilhoso. Nos enche de esperança quando as coisas se tornam difíceis em nós, nos nossos relacionamentos, entre nós. Nós temos a esperança que um dia todas estas dificuldades e maldições do pecado e suas terríveis consequências irão desaparecer para todo o sempre. E seremos essa igreja gloriosa, unida a Cristo para todo o sempre. De maneira perfeita. Mas ainda estamos no versículo 1. Versículo 1. Reparem a estrutura da igreja. Eu disse que Paulo fala logo da estrutura organizada, denominacional da igreja. Fala da liderança na igreja. Fala aqui no versículo 1 dos pastores, dos bispos e dos diáconos. Bispos, essa palavra episcopos, significa supervisores, superintendentes. É esta a ideia da palavra. Os pastores são os supervisores do rebanho, das almas. Os diáconos, vemos aqui então estas duas posições distintas que já existiam na igreja desde o seu começo. Elas são bíblicas, elas não são invenções humanas. O termo bispos, nós vemos que ao longo do Novo Testamento é intercambiável com ancião, presbítero, mas refere-se ao mesmo ofício. Se refere ao ministério pastoral. Um detalhe importante aqui, reparem que não diz à igreja em Filipos, não diz ao bispo de Filipos. Paulo usa aqui o plural, bispos. O que é que isso nos ensina? O ministério pastoral, pela sua exigência, pela sua responsabilidade, pelos seus perigos, pelas suas tentações, não deve ser conduzido de forma solitária, individualista e messiânica. Só há um Messias e esse Messias é Jesus Cristo. Uma liderança plural, bispos, é o que vemos com clareza recomendado e como modelo no Novo Testamento para a igreja. É isso que vemos? Por isso, nos nossos estatutos,
nós estamos contemplando, já estava contemplado nos regulamentos internos desde 2012, mas nós estamos agora a colocar também nos estatutos, para que não entre em contradição, contemplando anciãos, presbíteros, pluralidade de liderança. A responsabilidade de um pastor. Vocês conhecem, 1 Pedro fala sobre essa responsabilidade. Rapidamente eu vou ler para vocês. 1 Pedro 5, 1, 2. Vamos só destacar o versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. A responsabilidade de um pastor é pastorear, de um bispo, de um ancião, de um presbítero, é pastorear. Isso significa supervisionar, administrar, governar. E pastorear traz a ideia de ensinar. Porque pastorear é alimentar. É isso que faz um pastor com as ovelhas. Leva a campos verdejantes, onde há abundância pelo qual podem ser alimentadas. O ministério pastoral, principalmente, é um ministério de ensino, de doutrinar, de alimentar a Igreja de Cristo. Capacitada ou capacitado por Deus por dons espirituais concedidos por Ele, com esse mesmo alvo. As vantagens de ter um corpo pastoral. Bem, vantagens são muitas. Mas aqui há algumas para vocês. Haverá um melhor ensino na igreja. Haverá um melhor ensino na igreja. Porque isso permite maior tempo de estudo, maior consagração ao estudo da palavra. Haverá um melhor ensino, maior mestres capacitados para ensinar a sua igreja, treinados para isso, consagrados para isso. Haverá uma perspectiva congregacional mais ampla, porque haverá mais supervisores do rebanho. Não estará só num homem. Haverá uma variedade de dons na liderança. E haverá uma variedade de responsabilidade entre os líderes. Paulo, falando a Timóteo, fala de anciãos que se dedicavam mais à parte da administração, supervisão, e outros que se dedicavam mais à parte do ensino da palavra. Haverá uma maior proteção para o ancião, para o pastor, porque tem colegas para vigiarem a sua alma. E haverá também uma maior proteção para a congregação, porque tem uma pluralidade de líderes e não está focado só num homem. Isso é proteção para a congregação. Haverá cura para o esgotamento pastoral. E pastores precisam de outros pastores. Por isso esse modelo encontramos aqui. É um modelo bíblico, saudável. Diáconos, a palavra significa servo. Os diáconos devem ministrar as necessidades do rebanho sob a direção dos pastores da igreja. As necessidades práticas do rebanho, sob a direção e supervisão dos pastores da igreja. A oração de Paulo pela igreja, por esta igreja excelente. Ela era uma igreja estruturada, como já vimos aqui, líderes. Mas era uma igreja pelo qual Paulo orava e dava graças. Porquê que esta igreja era excelente? Versículo 3 a 5, pela cooperação da igreja na obra do Evangelho. Paulo agradecia a Deus por tudo aquilo que recordava da igreja em Filipos. Uma igreja não perfeita, mas fiel, vibrante, participativa, que exaltava em alto o testemunho de Jesus Cristo do Evangelho. Versículo 5, Paulo destaca mesmo a cooperação no Evangelho. Esta palavra cooperação é comunhão, essa associação mútua íntima. Essa é a razão pela qual nós existimos como igreja, para cooperar com o Evangelho, com a obra do Evangelho, com o progresso do reino de Deus. Não é apenas para nos entretermos, para sermos amigos uns dos outros. Isso é bom. Ontem nos entretemos muito no encontro de casais. Rimos muito. Mas não, nós temos esta comunhão, associação mútua, esforço mútuo para cooperarmos no Evangelho. Isto é o que faz uma igreja excelente. Paulo se refere a isto, à ajuda financeira que recebeu. A ajuda prática financeira que recebeu. Mas não só. Paulo também se refere às orações da igreja de Filipos, à participação e envolvimento da igreja e à devoção completa da igreja para ser uma fiel testemunha do Evangelho em Filipos e nas nações vizinhas. Esse deve ser o alvo de uma igreja excelente.
Nós sabemos que a igreja em Filipos, vamos saber isso ao longo da carta, sustentou financeiramente Paulo ao longo do seu ministério. Sustentou Paulo na sua prisão. Essa é uma maneira bem prática de sermos participantes na obra do Evangelho. Na obra do Evangelho. Todos aqueles que sustentam esta obra neste lugar são participantes da obra do Evangelho. A cooperação, ela não é apenas financeira, mas destaco a mesma porque faz parte do contexto da carta. E também destaco a mesma porque ela é indispensável para a preservação, crescimento e expansão do reino de Deus aqui na terra. Indispensável. Porque servos de Cristo, pastores enviados, missionários, contribuem mais e melhor na expansão do reino de Deus quando outros reconhecem os seus dons e se unem para os sustentar nessa obra, para que assim possam consagrar-se por inteiro para o ministério do Evangelho, o qual será de benefício para a igreja. E reparem só, não foi só de benefício para a igreja de Filipos. A carta de Filipos é de benefício, e o ministério do apóstolo Paulo, até aos dias de hoje, para nós. Foi benefício para o reino. É indispensável para o cumprimento da grande comissão, que o nosso alvo e missão pelo qual estamos aqui é a conversão de pecadores por meio da pregação da palavra. Cooperação no Evangelho, oferecendo o nosso tempo, casa, energia, talentos, dons, e incluso fazendo uso dos seus recursos. Isso é algo muito difícil para a cultura portuguesa. Eu sou português, sei do que falo. Cultivando a generosidade e combatendo assim a avareza nos nossos corações. A avareza nos nossos corações. Oh, que seja uma verdade nas nossas vidas, tal cooperação na obra do Evangelho, mais do que palavras, que a demonstremos, individualmente e coletivamente. Que demonstremos e demos testemunho a todos, para dentro e para fora, que o nosso amor a Jesus Cristo é maior que o nosso amor ao dinheiro, ao conforto, inclusive até maior que o nosso amor pelos filhos ou pais, pois Jesus disse em Mateus 10:37, quem ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Versículo 6, o triunfo da igreja. O triunfo da igreja, excelente. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ele vai terminar esta obra. Ele vai terminar todos os seus maravilhosos e bons propósitos em nós, até ao dia de Jesus Cristo. Isto é uma referência ao dia de Jesus Cristo, à segunda vinda de Jesus Cristo, que estamos aguardando. E Ele está a completar essa obra em nós e um dia nós seremos perfeitos na glória. Porque fomos salvos, nós sabemos que iremos triunfar. Nós não podemos perder a salvação. Porque fomos unidos a Cristo, não podemos ser separados dele. Nada nem ninguém nos irá separar dele. Que maravilhosa esperança nós temos. A apostasia dos últimos dias, que está bem presente no nosso meio, na igreja verdadeira também, porque já Jesus Cristo tinha avisado do trigo e do joio, daqueles que estão e daqueles que não estão. A apostasia dos últimos dias, ela não atinge nenhum dos seus eleitos. Atinge sim os simpatizantes. Aqueles que apenas aceitam a mensagem intelectualmente, mas nunca os seus corações foram convertidos a Jesus Cristo por completo. Seguramente há aqui alguém neste salão, naqueles que estão a assistir online, que talvez nunca ainda se converteram de todo o coração ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não basta ser simpatizante. As multidões eram simpatizantes de Jesus, mas no outro dia a seguir estavam a gritar: crucificam. Abraça a Jesus Cristo de todo o teu coração. Recebe-o como teu Senhor e Salvador pessoal.
E esta mesma verdade e esperança tu receberás. Aquele que começou a boa obra em ti há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Versículos 7 e 8, o impacto da igreja. Paulo levava esta igreja no coração, sentia uma interna compaixão por esta igreja, porque sentiu o impacto da sua participação graciosa na vida dele. Eram participantes da graça, Paulo até usa este termo. No tribunal, na prisão, nas suas constantes viagens em defesa e confirmação do Evangelho, o impacto daquela igreja na vida do apóstolo Paulo. O Vine diz que o Evangelho vence os seus adversários e fortalece os seus amigos. Uma igreja excelente fortalece os amigos do Evangelho. Paulo amava profundamente os irmãos em Filipos e até traz Deus como testemunha desse facto. E reparem, é bom pensar que Paulo era judeu e a igreja em Filipos era composta por gentios. Eram inimigos de morte naquela cultura, e até aos dias de hoje. Para um judeu, o gentio é combustível do inferno. É esse o termo que rabis usam. Mas aqui vemos a união do Evangelho, da obra de Cristo, que de todos os povos fez um só e quebrou o muro de inimizade. E agora, de todos os povos, fez uma só família, aproximados e vinculados pelo Evangelho, onde reina o amor. Uma igreja excelente reina o amor. Não há amargura, não há inveja, não o ódio, não a divisão. Mas sim o perdão, a generosidade, a unidade. Numa família onde há amor e unidade, essa família irá prevalecer. Venha ao que vier. O alvo da igreja, versículo 9 de Filipenses. Este é o alvo da igreja e terminamos. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Os grandes mandamentos que resumem toda a lei é amar a Deus e amar ao próximo. Nós podemos resumir toda a lei numa só palavra, amar. E Paulo orava por esta igreja para que o seu amor aumentasse mais e mais. E esse é o alvo de uma igreja excelente. É que preserva no amor mais e mais. Este termo, Paulo, mais e mais, dá conta, evidencia a necessidade na vida cristã de um progresso contínuo. Nós precisamos nos esforçar nisso. Nós precisamos de perseverar nisso. Não basta com o termos feito ontem. Hoje também é necessário e amanhã será necessário progredir nesse amor incondicional. Essa é a marca distintiva do povo de Deus. O amor. De nada serve um edifício grande e lindo, muitos projetos e muitas atividades, uma membresia numerosa, se não há amor. Se não estiver presente o amor, tudo isso é inútil. Vazio. Se nos nossos corações não reinar o amor, nos nossos relacionamentos, na nossa união, e mostrarmos isso, revelarmos isso, e na verdade no trono do nosso coração está os ciúmes, a difamação, o orgulho, a inveja, a murmuração, nós seremos individualmente, espiritualmente pobres, miseráveis, e também iremos contribuir para uma igreja enfraquecida. Uma igreja enfraquecida. A verdadeira igreja é marcada pelo amor. Cristo deu a sua vida por nós e agora somos chamados a dar as nossas vidas por Ele e por eles, pelos nossos irmãos. Toda a gente sabe João 3,16. Mas quem é que sabe aqui 1 João 3,16? Reparem, 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Versículo 9, reparem, Paulo não ora apenas por amor, mas fala também que aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção.
Muitos falam só de amor e têm o seu foco apenas no amor, mas esse amor não é estéril, isolado, individual. Ele é acompanhado por conhecimento e discernimento. Conhecimento é aquilo que recebemos do ensino da palavra de Deus. Percepção é o discernimento. Esse discernimento moral e espiritual para tomar as melhores decisões de acordo à sua vontade. Porque o nosso alvo não é apenas conhecimento. O nosso alvo é sermos transformados por esse conhecimento. E para isso é preciso discernimento, para aplicarmos de maneira prática e correta aquilo que conhecemos de Deus. Não basta apenas ter conhecimento. Não importa se tens 10 anos, 20 anos de igreja. Não basta apenas conhecimento. É necessário discernimento. Aplicação prática e correta daquilo que conheces. Isso é uma igreja excelente. Os propósitos ou resultados, porque aqui Paulo dizem que podem ser ambos. Dá a ideia que pode ser ambos. Tanto os propósitos pelo qual uma igreja excelente deve prosseguir, mas também os resultados de vivermos e persistirmos desta forma, no conhecimento e no discernimento, na aplicação prática do mesmo. Para aprovardes as coisas excelentes, diz versículo 10. Aquilo que é excelente, útil, valioso, digno, e não iremos desperdiçar as nossas vidas e energias com discussões e filosofias sem nenhum proveito. Iremos permanecer na verdade e viver na verdade. Para sermos sinceros, diz Paulo, esta ideia de sinceros é puros, genuínos, sem mistura. Esses são os resultados do verdadeiro conhecimento e discernimento, a aplicação prática e correta do mesmo, de quem é Deus, do Evangelho. Hoje olhamos aqueles e muitos que se dizem cristãos e não vemos nenhuma diferença para o mundo. Na sua maneira de falar, na sua maneira de vestir, nas suas prioridades, no seu carácter, na sua mensagem. Não há nada diferente. Mas uma igreja excelente, ela é pura, genuína. Ela não é uma farsa, não é uma fraude, mas é genuína. Genuínos filhos de Deus. Para sermos inculpáveis e irrepreensíveis no dia de Jesus Cristo. Irrepreensíveis é não tropeçar, nem fazer outros tropeçarem. Pois temos a consciência que teremos diante de nós um tribunal, o tribunal de Cristo, o qual seremos julgados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas serão reveladas e postas à luz. Todas as coisas. E Ele irá julgar todas elas. E queremos naquele dia sermos irrepreensíveis. Onde não haja acusação contra nós. Nem porque tropeçamos, nem porque fizemos outros tropeçar. Cheios do fruto de justiça, diz Paulo, esse fruto do Espírito. Um viver caracterizado pelas qualidades cristãs da vida de Cristo em nós. Frutos de justiça por meio de quem? De Jesus Cristo, versículo 11. É a graça do poder de Cristo em nós. Não está em nós o poder, a capacidade para manifestar estas qualidades. É só através de Jesus Cristo que nós podemos ser uma igreja excelente nesta comunhão íntima e dependência com Ele. Ele que é a fonte do nosso viver. Ele que é a fonte de todas as coisas. E lembremos das suas palavras, nada, ou sem mim, nada podeis fazer. O propósito da igreja, terminamos. O propósito principal e final das nossas vidas. De cada cristão aqui presente. Desta igreja. É produzir fruto para a glória e louvor de Deus. Reparem. Para a glória e louvor de Deus. Glória é fazer conhecidos os atributos de Deus aqui na terra. Louvor é fazer que outros adorem, louvem, falem bem do nosso Deus. Esse é o alvo principal e final das nossas vidas. Isso é aquilo que é esperado de nós. Que nós possamos estar a cumprir isso com a ajuda do Senhor individualmente e coletivamente. Conta certa história acerca de um dos maiores pintores que alguma vez existiu. O seu nome, Leonardo da Vinci. Um dia ele começou um novo quadro, escolheu o assunto, determinou a perspectiva, fez o esboço, aplicou as cores, desenvolveu todo o pano de fundo. Então, por razão desconhecida, ele parou.
estando a pintura ainda inacabada, chamou um dos seus alunos e Da Vinci pediu que terminasse a pintura. O aluno ficou cheio de medo, apavorado. Como acabar um quadro de um dos maiores mestres da pintura? O aluno protestou a sua incapacidade para uma tarefa tão desafiadora. O grande artista, porém, o fez calar, dizendo: o que eu fiz não te inspira a dar o melhor que tens? Amados, o que Cristo fez por ti, por mim, por nós, o que Cristo tem feito, não te inspira a dar o melhor de ti? Não te move, não te constrange a dar o melhor de ti? Vamos orar. Senhor, busquemos, entreguemos e nos esforcemos em todas as coisas e em todo o tempo, Pai, a dar o melhor a Ti, Senhor, que deste tudo por nós e fizeste e tens feito e farás o melhor por nós, Pai. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém.